Eu vou conversar com a chefe da Vigilância Epidemiológica de Araçatuba, Lucila Bistafa, e nós vamos conversar sobre a dengue. Se você tem alguma pergunta a fazer sobre este assunto para ela, é só enviar pelo telefone 36367732, se preferir, utilizar o MSN ou o e-mail cidadeaberta@folhadaregião.com.br. Muito bom dia, Lucila. Bom dia. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Lucila, por que há novamente o risco de uma epidemia de dengue em Araçatuba? Na realidade, né, esse período de verão, início de verão, fim de primavera, com o aumento das chuvas e das altas temperaturas, ele propicia o desenvolvimento e a proliferação do mosquito. Então, assim, por isso que a gente costuma ressaltar de que as atividades em momento nenhum podem ser interrompidas, né? Até mesmo esse ano, independente do período de seca que nós tivemos, houve identificação de casos positivos no município, e eles não estão concentrados. Sim, estão mas distribuídos. Em comparação com 2010, em 2010 foram 11.500 casos e 6 mortes. Em 2011 houve uma trégua. E por que agora há um novo risco de epidemia? Na realidade, 2009 houve atividades, houve o aparecimento, então, né, do vírus circulante. Todos os anos nós temos o risco de desenvolver uma epidemia. A necessidade, então, do trabalho contínuo. Não que não houve em 2009, houve. Mas, infelizmente, a proliferação, a transmissão desse vírus, ele foi muito rápido. Apesar de que em 2009 houve a implantação da descentralização das atividades. Então, assim, o munícipe ele conseguia ir em qualquer unidade básica, coletar material, ser notificado, diferente dos outros anos. Então, às vezes a gente costuma pensar, será que não houve epidemia nos outros anos, ou o número foi tão baixo? Nós tivemos registros de anos de 3.000 casos, né? Em anos de epidemia, de 6.000, então o ano de 2010 foi o maior. Só que assim, as atividades foram diferentes. A gente realmente procurou atender o paciente, fazer com que ele não andasse. Mas essas atividades não continuaram em 2011? Em 2011 permaneceram. Tanto é que o Estado está preconizando a capacitação de profissionais. Só esse ano nós tivemos 8 reuniões técnicas, né? Então essas ações que vocês desenvolveram ao longo de 2009, de 2010, né, que até justificaram esse aumento no número de casos, elas continuaram em 2011. Continuaram. Em 2011, então, a dengue realmente deu uma trégua. Isso. Agora, para 2012, o que é esperado e o que vocês vão fazer para tentar evitar essa epidemia? Então, assim, o risco ele permanece, né? As atividades de controle é que são essenciais. Então, quando a gente realiza a capacitação de profissionais, justamente serve para quê? Para que a gente consiga fazer com que o profissional identifique um caso precocemente. Então, para que no primeiro atendimento já seja, então, né, diagnosticado o caso de dengue e que de imediato a gente consiga realizar as atividades em campo, que é, né, a realização de visita caso a caso, bloqueio e posteriormente, em caso positivo, a nebulização. Agora, Lucila, em Araçatuba, o índice de infestação de larvas do Aedes está bem acima do preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Ela preconiza um índice de 1, em Araçatuba há 3,2, o índice atual. O que isso significa? Então, assim, infelizmente, quando a gente realiza um trabalho casa a casa, a gente consegue, além da orientação, retirar aqueles objetos que acumulam água, que são copinhos que estão no quintal, de repente saco plástico, baldes. Então, esse tipo de objetos a equipe consegue retirar. Só que o que a gente vem observando é que o mosquito não só, né, deposita seus ovos nesses objetos, mas também em bebedouros de animais, em, né, recipientes atrás da geladeira, em ralos. Então, são objetos que precisa, né? Nós precisamos então que a população esteja atenta todos os dias, não só no dia que o profissional passa. Então são objetos que infelizmente a gente não consegue retirar, é só fazer orientação. Então, nesse caso específico de infestação das larvas do Aedes, tem a ver com uma falta de conscientização da população, infelizmente, assim? Infelizmente, porque todos os objetos que são retiráveis, tanto é nós encerramos, né, o Cidade Limpa, houve toneladas e toneladas, só que infelizmente, quando a gente participa dessas atividades, a gente divulga. Então, olha, tem objetos que podem acumular água, vamos colocar na calçada. E o que mais colocaram, então, foram geladeiras velhas, sofá velho, coisas inutilizáveis, mas que ficam dentro de sua casa e que não acumulam água.
Infelizmente, Lucila, a conclusão que a gente chega é que as pessoas não têm memória, parece que elas esquecem, né, o que se passou e que há um risco seríssimo, porque foram 6 mortes em 2010. Isso. Foram 11.500 casos, imagina o transtorno que foi para muitas famílias, né? Em 2010 nós tivemos 12 casos com complicações, que são a dengue que vem com um quadro de plaquetopenia, que é diminuição das plaquetas, com sangramento gengival, e além desses 12 com complicações, nós tivemos 13 dengue hemorrágica. Então, todos esses casos precisaram de internação, até mesmo alguns casos de dengue clássica foram internados, né? Eu gostaria que você explicasse exatamente isso. O que é a dengue clássica? Quantos tipos de vírus nós temos circulando no nosso município e qual a gravidade disso? Então, assim, nós temos hoje o vírus 2 circulando. Em 2009 e 2010, nós detectamos o vírus 1, né? Em municípios da nossa região, que são muito próximos de Araçatuba, nós temos a presença de 2 vírus circulando ao mesmo tempo, né? Que aumenta o nível de infecção, a cepa, ela fica um pouco mais agressiva. Então, assim, no município nós identificamos o 2. Até o momento. E isso vem, né, de encontro com outras epidemias. Nós já tivemos o 1, o 2 e o 3. Não tivemos a introdução do 4, que teve, né, no caso de São José do Rio Preto. Em relação às diferenças da dengue, então nós temos a dengue clássica, que é aquela febre por 7 dias, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, dor nas articulações em todo o corpo, né, prostração. E a dengue com complicações até chegar à dengue hemorrágica ou a síndrome do choque da dengue. Então, são reações que o nosso organismo vai tendo, né, diminuição das plaquetas, sangramento espontâneo ou induzido, no caso da prova do laço, e por isso que o Estado, então, ele vem no sentido de preconizar. Então, se houver uma epidemia, então que todos os municípios estejam conscientes do que fazer, né? Mas, por exemplo, se eu peguei dengue de um determinado tipo de vírus, eu estou imune àquele vírus? Está. Então, assim, são 4 tipos e a cada vez que você pega um, você não pega mais ele. Mas se eu tiver, há o vírus mais graves, por exemplo, se eu tenho do tipo 1, pego do tipo 4, por exemplo, eu posso desenvolver uma doença com maior gravidade? Na realidade, não. Quando a gente fala de uma epidemia do dengue tipo 4, é porque nunca houve a introdução do vírus antes. Então, todos são susceptíveis a estar desenvolvendo. Então, a extensão da epidemia é muito grande, né? Agora, em relação à gravidade, ela varia muito. Então, vai depender do organismo da pessoa. Então, a gente costuma falar, por exemplo, toda pessoa que chega com os sintomas da dengue clássica, a gente precisa avaliar. É criança, menor de 15 anos, né? Adolescente? É idoso, acima de 60? É gestante? Tem alguma doença associada? Então, para esses grupos, além de todos os procedimentos que a gente faz no clássico, também há a realização de hemograma na própria unidade, então é coletado, é enviado, o médico consegue durante esse período de observação, então, ter os resultados em mãos para realmente observar se há necessidade ou não de repente transferir para um outro setor. Antigamente, as pessoas elas só sabiam que elas tinham dengue depois que a doença já tinha acabado. Como é que está sendo feito isso hoje? Hoje o exame é feito na hora, a pessoa consegue o diagnóstico na hora? Então, hoje nós temos 2 exames, que é o PCR, que é em tempo real, que nós temos o diagnóstico dentro de 24 horas, só que ele é realizado até o 3º dia de início dos sintomas, por isso que vem a importância. Febre, dor de cabeça e um outro sintoma, como dor abdominal, procura o médico. Né? Não se automedique, de repente fique em casa, etc. Procure o atendimento. Porque é medicamento que não pode ser ingerido, né? Isso, e principalmente assim, até o 3º dia a gente consegue então realizar o PCR, que a gente dentro de 24 horas já consegue saber se é positivo ou não. O que é esse PCR? É um exame que ele vai identificar, além da positividade. Exame de sangue? Isso, é um teste rápido que a gente costuma falar, que além da positividade, ele vai realizar, então, ele vai também identificar o tipo de vírus circulante. Isso tem que ser feito até o 3º dia. Até o 3º. E tem a sorologia para dengue, que ela é feita a partir do 6º. Então, esse já é um caso na qual a gente vai simplesmente a nível de vigilância epidemiológica, para saber... Para estatística, isso, né? Porque... Então, assim, por isso que é importante. Além dos cuidados que a população tem que ter na sua residência,
Identificou os sintomas, procurar de imediato o médico, porque a gente consegue então trabalhar com, né, a probabilidade maior de dengue ou não. Então ele vai realizar. Porque a vigilância tem condições de agir mais rapidamente, né, de conter ali a proliferação do mosquito na área onde essa pessoa doente mora, e a pessoa também tem a certeza de que ela tem dengue e vai buscar. E não há um tratamento, isso, né? Não, é repouso, hidratação, né? Em casos mais graves, uma internação para observação e outras implementação de medicamento de acordo com cada médico. E evidentemente a pessoa com dengue não pode ingerir qual medicamento? É o AS que a gente fala, né? isso. O ácido acetilsalicílico. Tá certo. Lucila, muito obrigada pela entrevista. Mais uma vez, você sempre presente, né? Sempre atendendo aos nossos pedidos. Parabéns pelo trabalho. Vamos torcer, vamos rezar para que não haja novamente uma epidemia, né? Não vamos deixar objetos acumular. E que a população tenha consciência. Aliás, eu gostaria que você deixasse esse recado para a população. Então, assim, vamos nos conscientizar. O município está trabalhando ativamente. Em momento nenhum nós deixamos de realizar a tarefa de casa. Só que a população, infelizmente, a dengue, eu costumo falar que não é só a epidemiológica, não é só a sanitária, são todas as secretarias, educação, cultura e também a população. Lógico, a população é a parte mais interessada e é a que tem que colocar a mão na massa, tem que ajudar a manter o quintal de casa limpo, não deixar recipiente acumular com água, porque o mosquito gosta de água limpa, né? Água limpa, a gente já encontrou ele em água mais suja, né? E por isso que a gente precisa ficar atento. Bom, o ideal é não deixar água acumulada de jeito nenhum. Lucila, muito obrigada mais uma vez, um ótimo dia para você, até a próxima. Obrigada.